A história de hoje é do judeu e rabino messiânico Kurt Schneider. Kurt conta sua incrível experiência com Jesus através de uma visão, e que depois de contar para sua família sobre sua fé em Cristo, ele foi preso em uma ala psiquiátrica contra sua vontade. Kurt também conta o porquê dos judeus não acreditarem em Jesus, mas que, mesmo em meio às tempestades, ele encontrou força e esperança na fé em Cristo. Os links das entrevistas, site e redes sociais de Kurt Schneider estarão na descrição. Aos 13 anos de idade, eu ia para a escola hebraica 3 dias por semana. Aos domingos, eu tinha um professor particular para me preparar para o meu bar mitzvah. Eu não estou dizendo que nunca aconteceu, mas digo que eu nunca me lembro deles falando comigo sobre como Deus me ama pessoalmente, individualmente, de forma única. Nunca fui ensinado a abrir o meu coração para o Senhor. E de fato, em muitos círculos dentro do judaísmo, Deus é alguém tão distante que não tem como você gostar dele pessoalmente. Então, a minha experiência de crescer na sinagoga foi basicamente sobre memorizar minha porção da Torá e dos profetas para recitar no meu bar mitzvah. E eu aprendi a ler hebraico. Mas para mim, essa não foi uma experiência de conexão pessoal com a luz e a glória de Deus. Minha experiência foi muito típica de muitos judeus, pelo menos na minha época. Eu me converti em 1978 aos 20 anos. Então, durante esse período, para mim, a escola hebraica não foi uma experiência carismática, para dizer o mínimo. Durante o ensino médio, eu desejava ser um lutador de wrestling. Ganhei campeonatos na escola e alguns troféus. Porém, depois que eu me formei, a luta ficou de lado. E eu entrei em uma crise de identidade. Eu sentia um vazio muito grande. Eu me sentia perdido, quebrado, confuso e lançado em um estado de medo. Porque quando a luta terminou, eu não sabia mais quem eu era. Pois desde o tempo em que eu estava na 7ª série, a luta livre tinha se tornado cada vez maior na minha vida, até que eu chegasse ao 11º ano. E esse era o meu propósito de vida. A minha identidade total e tudo o que eu era estava envolvido na luta livre. Eu treinava o ano inteiro. As pessoas na minha escola me conheciam como Kirk Stander. Eu estava mesmo à procura de um sentido de importância no wrestling. O meu objetivo era me tornar campeão estadual. Eu nunca atingi esse objetivo, mas cheguei em um ponto onde senti que poderia. Eu estava vivendo minha realidade em minha própria mente. E eu me sentia fantástico enquanto estava naquele mundo. E isso era tudo com que eu me preocupava. Eu estava no topo daquele mundo e no controle. E eu tinha um propósito e um caminho muito claro. Mas quando eu saí do tapete de luta livre, depois de lutar minha última luta no colégio, percebi em um instante que eu estava entrando em um mundo muito maior do que o da luta livre. Eu percebi que havia perigos no mundo aos quais eu era vulnerável e não estava protegido de, por exemplo, ter um câncer ou de sofrer um acidente de carro. As chances dessas coisas acontecerem comigo eram pequenas, mas ainda era possível. E o fato de que era possível que eu pudesse morrer em um acidente ou de câncer realmente me fez sentir extremamente vulnerável e com medo. Até que em 1978, quando eu tinha 20 anos, eu estava procurando e lendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi, de um homem chamado Paramhans Yogananda, que era um guru da nova era na Índia. Alguém tinha me recomendado o livro e me disse que um yogi da Índia podia espancar tigres com as próprias mãos e fazer façanhas sobrenaturais. E isso realmente me intrigou. Eu saí e comprei o livro. Eu devorei o livro. Haviam fotos no livro desse yogi na Índia, supostamente levitando do chão. Ele estava sentado em posição de lótus, como os yogis fazem. E ele estava suspenso no ar a 1 metro do chão. E eu sempre acreditei em Deus. Então eu disse: Deus, se isso é real, se esse cara pode realmente levitar do chão, então eu encontrei meu novo wrestling. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque esta é uma realidade maior do que ganhar dinheiro. E eu pensei comigo mesmo: isso é incrível! Como você se sentiria levitando do chão? Você se sentiria muito feliz. E isso não terminaria como a luta livre. Isso é algo que você pode chegar ao topo da montanha e ser capaz de ficar lá. Então, enquanto eu estava no meio da leitura deste livro, e bem, ninguém nunca tinha falado comigo sobre Jesus. Eu nunca tinha lido o Novo Testamento. Mas no meio da leitura deste livro, eu fui dormir.
Era uma noite quente de agosto, e no meio daquela noite eu fui acordado do meu sono. E de repente eu percebi que algo estava acontecendo. Era como se eu estivesse em um estado elevado de consciência. Os meus olhos ainda estavam fechados, mas naquele estado e em cores, Jesus apareceu para mim em uma visão. E era ele na cruz. Eu pude ver o terreno em que a cruz estava cravada. E então, um raio de luz vermelha desceu direto do céu azul e iluminou a cabeça de Jesus. E quando eu vi aquele raio de luz vermelha vindo do céu e descendo na cabeça de Jesus, eu soube que a luz vinha de Deus, por causa do simbolismo, e que o Senhor estava me dizendo que Jesus era o caminho para ele. Como americano, eu tinha o suficiente para saber que a pessoa na cruz era Jesus. Mas quando isso aconteceu, eu sabia que Deus estava me mostrando o caminho. Eu não conhecia nenhuma doutrina cristã. Eu era totalmente analfabeto biblicamente. Mas eu sabia que Deus tinha acabado de se revelar a mim e me mostrar que Jesus era o caminho. E de repente, a esperança nasceu no meu coração. Então, na manhã seguinte, eu comecei a contar para minha família tudo o que tinha acontecido comigo. E eu tenho certeza de que a minha família se sentiu muito traída. Eu não percebi isso na época, porque nunca se falava em Jesus na minha casa. Então, eu não estava preparado e nem fui sensível ao que minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã estavam experimentando. Eles não reagiram no início. Depois, eu comecei a contar para todos sobre isso. Até que alguém me disse: "Bem, você precisa conseguir um Novo Testamento." E sabe, eu conhecia muitas pessoas, embora os meus amigos mais próximos fossem todos judeus. Mas alguém me disse: "Você precisa de um livro do Novo Testamento." Tome, eu tenho um Novo Testamento. Comece a devorar a palavra de Deus. E então eu encontrei versos na Bíblia como: "No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne." E eu pensei: "Ei, isso é muito legal." E eu fui até o meu pai e o meu irmão e lhes disse: "Olha este verso." E eles simplesmente olharam para mim como se estivessem completamente em branco. E neste ponto, eles começaram a ficar realmente abalados quando viram o quão sério eu estava falando, e que aquilo não era apenas um sonho, e que aquilo também não iria acabar. Então eles ficaram com muito medo, pânico e vergonha, e tomaram algumas medidas extremas para tentar me afastar da ideia de seguir a Jesus. Entenda que para o povo judeu, para muitos deles, o mais importante é ser aceito e fazer parte da comunidade judaica. Então, pessoas como eu, um judeu que abraçou Jesus, são excomungadas do povo judeu. Quero dizer com isso que eu não sou mais considerado judeu pela comunidade judaica tradicional. E isso não faz sentido. Quero dizer, eu poderia ser ateu e eles ainda me considerariam um judeu. Eu poderia acreditar no budismo e eu ainda seria considerado judeu. Eu poderia estar na nova era e ainda ser considerado judeu. Mas se eu disser que acredito em Jesus, eles dizem: "Você não é mais judeu." É a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus. Quando eles achavam pessoas nos dias de Jesus que acreditavam em Jesus, os fariseus os expulsavam da sinagoga. E isso é o que ainda está acontecendo hoje. Os judeus não estão abertos a examinar as Escrituras. A maioria deles não está com a mente aberta, porque aceitar a Jesus também lhes custaria muito, e é um preço que muitos não estão dispostos a pagar. Eu escrevi um livro descrevendo toda a minha experiência. Chama-se Chamada para o Avanço, onde eu falo sobre quando os meus pais me internaram em uma ala psiquiátrica. O meu pai armou para mim e me disse que nós iríamos falar com um empresário sobre a compra de um restaurante. E quando chegamos no hotel, onde aconteceria a reunião, havia 3 homens me esperando. Um deles, o mais baixo, olhou para mim e me disse: "Kurt, você vive há 20 anos como uma pessoa normal, e eu vou tirar você dessa coisa." E eu disse: "Não, eu não fui programado mentalmente. Apenas acredito que Jesus é o Messias." E ele respondeu: "Fique calmo, não temos nada com que nos preocupar." Eu me levantei e disse: "Eu posso ir embora?" E um dos guarda-costas disse: "Sente aí." Nós voltamos para casa, mas um dos guarda-costas dormiu no meu quarto naquela noite, para que eu não pudesse escapar. E na manhã seguinte, ele e eu dirigimos para uma de suas casas de reabilitação na Califórnia. E eu não fiquei muito tempo lá. E certa vez, quando eu entrei naquela casa, eu vi que havia algumas malas paradas bem na porta. E o meu pai apontou para a janela, para a área do estacionamento e disse:
Você está vendo aquele carro de polícia? Nós vamos transferir você para a ala psiquiátrica do Hospital Mount Sinai, que fica em Cleveland, Ohio. Eu fui trancado na enfermaria psiquiátrica por 2 meses. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Todos os dias eu acordava e não tinha para onde ir. Eu não podia sair. Eu estava trancado naquela sala. Foi uma experiência terrível. E depois de 2 meses, eu fui liberado. Então, como judeu, eu passei por muitas coisas por causa da minha fé em Jesus. Mas para mim, quando vi aquele raio de luz vermelha, naquela visão, descer sobre a cabeça de Jesus, eu soube que vinha de Deus. Eu sou tão sólido em minha fé em Jesus, em primeiro lugar, por causa das experiências sobrenaturais que tive. Em segundo lugar, porque vejo como toda a Bíblia é um todo unificado e como tudo se encaixa. Que passar por experiências como as que acabei de descrever nunca abalou minha fé. E é assim, um judeu que acredita em Jesus está amaldiçoado. Então isso explica porque você encontra muito poucos judeus que são abertos ao evangelho. Isso é considerado muito desagradável para os judeus. Mas nós, a igreja, também temos que assumir parte da responsabilidade. Porque os judeus já sofreram muitas perseguições em nome de Cristo. Nós conhecemos histórias e testemunhos de como a foto de Hitler foi pendurada nas igrejas na Alemanha durante o Holocausto. Então, existem várias razões pelas quais é difícil para os judeus acreditarem em Jesus. Mas quando você está desesperado como eu estava, e quando Deus aparece sobrenaturalmente e mostra que Jesus é o caminho, quero dizer, no meu caso, Deus juntou tudo para que eu pudesse abraçá-lo através de sua graça, e eu certamente estou muito feliz em ter feito isso. Mas saiba que nós somos designados não apenas para reinar com Ele, mas também para sofrer com Ele. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou neste caminho há 40 anos e mal posso esperar para encontrá-lo face a face e com Deus, como recompensa para todos que escolherem segui-lo.